Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. É com grande prazer que venho comunicar o lançamento, agora em março, do meu novo livro Telas Sombrias, uma análise psicossocial de Black Mirror. Na realidade, esse livro aqui ele é um desdobramento dos artigos que eu estava escrevendo no site, no blog, analisando os episódios, o filme e o especial da série Black Mirror britânica. E agora eu estarei publicando esse livro, estará sendo vendido na Paco Editorial, que é a editora que publicou o livro, e em breve também estará nas outras livrarias também, como Amazon, Saraiva, tá? E em breve também, eu acredito que mais ou menos, daqui uns 30 dias, também vai estar o e-book disponível. Eu espero que vocês gostem, né? Em tempos de pandemia, infelizmente nós não vamos ter desta vez o lançamento presencial, tá? Mas estará disponível nas redes sociais, enfim, toda a divulgação virtual será feita. E espero que seja um sucesso e que principalmente acrescente para as pessoas, que faça vocês refletirem. Não existem respostas prontas para as questões que estão sendo discutidas no livro, né? Eu apresento um panorama geral de como está ocorrendo, do que está ocorrendo nessas questões envolvendo a tecnologia e o nosso modo de viver na atualidade. O livro, na realidade, quer dizer, começa já nos artigos do blog, né? E ele tem tudo a ver com o meu livro anterior, que é O Fim da Intimidade. É um livro um pouco mais teórico, aquele lá, e nesse livro aqui eu vou fazer uma análise mais prática, uma análise mais das situações que estão envolvendo. E o Black Mirror, na realidade, ele traz muitas coisas do que está sendo estudado pela psicologia, pela sociologia, em relação a essa influência, essa determinação da tecnologia na vida das pessoas. Então, a ideia decorre disso daí mesmo, de trazer essas questões do nosso cotidiano para uma análise sob o foco da psicologia, da sociologia e da filosofia, mas sem trazer muitos termos técnicos, sem trazer conceitos. A ideia é levar o público leigo a pensar, a refletir sobre essas questões que estão tão marcantes aí na nossa vida. O impacto assim na minha vida como escritor e como pesquisador na área de psicologia está muito relacionado à proximidade que os temas trabalhados na série eles têm na nossa vida. Se a gente for pegar, por exemplo, ela se caracteriza como uma série de ficção, mas na realidade o forte dela não é a ficção, não são efeitos sociais. Ela não ganhou notoriedade por causa desses efeitos especiais, e sim pelo conteúdo que ela traz, que todo momento as pessoas se veem identificadas dentro daquilo que ela apresenta. Seja por conta do celular, seja por conta das redes sociais e de todos os outros temas que ela envolve que estão presentes no nosso cotidiano. Racismo, ideologia de gênero, inteligência artificial, psicologia de massas, psicologia política, fake news. Então, há uma gama enorme de questões que são trabalhadas aí pela série, né? E, consequentemente, que eu vou analisá-las no meu novo livro. O impacto que pode ocorrer na vida dos leitores, ele necessariamente vai passar por um processo de identificação. Eu tenho certeza que qualquer um que assistiu, não precisa ter assistido toda a série, que assistiu o filme ou alguns episódios, ele vai se identificar ou com alguma coisa na sua vida ou com alguma coisa na vida de alguém que está próximo a ele. Então, o poder, e esse é o sucesso da série, o poder de identificação que causa nas pessoas, identificação e
indignação, porque facilmente acaba levando as pessoas a pensarem: nossa, em que ponto nós chegamos? Isso é ficção ou isso é realidade? Então, quando eu comecei a assistir a série Black Mirror, a princípio não me chamou a atenção, pelo contrário, gerou uma repulsa em mim. Eu comecei pelo primeiro episódio, né, que é o Hino Nacional, que é o episódio que tem o sequestro da princesa, a questão do porco, né? Enfim, quem assistiu conhece bem, que é um episódio muito nojento, um episódio forte. Então, a princípio, eu achei que não me interessou a série. Mas daí outras pessoas começaram a comentar, eu comecei a ver, inclusive, de profissionais respeitados aí no campo da ciência, comentando sobre a série. Daí assisti mais um episódio, outro episódio, e realmente comecei a achar que dava para fazer uma análise muito profunda em relação a isso. E daí, enfim, comecei a assistir os episódios e, a partir disso, analisar. Tá? Assisti uma vez como telespectador, para entender um pouco a história, e outra vez com um olhar crítico, com um olhar de análise, parando, anotando, né, para depois poder conseguir elaborar os artigos. Em relação às temporadas, só uma síntese, então são 5 temporadas, são 21 episódios, mais o filme Bandersnatch, o longa, né, que é interativo, e mais o especial Natal. Todas as temporadas, na realidade, são muito interessantes. A última temporada me chamou bastante a atenção também. Muitas pessoas criticaram um pouco a última temporada, falando que as antecessoras eram melhores, mas eu achei os temas trabalhados na última temporada foi muito interessante. Tem a questão das redes sociais, do vício em eletrônica, da questão da psicologia de gênero, da questão dos sucessos artificiais das celebridades, né, do quanto elas se apresentam de uma forma para a mídia e quanto a realidade, o mundo particular delas é complicado, sofrido, como dizer. Então eu acho que todas são importantes, cada uma trabalhando o seu tema, os seus temas e as suas polêmicas específicas. A relação com o livro, né, muitas pessoas, isso não partiu do nada. Eu possuía um engajamento de estudos anteriores, já que é sobre a questão das redes sociais, que foi trabalhado no meu último livro, Fim da Intimidade, que é um livro mais teórico daí, né? Eu vou trabalhar um pouco a questão mais prática, mais empírica das redes sociais, mas é um livro que traz muita teoria interessante, que inclusive vai complementar isso aqui. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais depois, eu acho muito interessante estar lendo O Fim da Intimidade, porque daí são conceitos. Isso que está acontecendo não é uma coisa nova, isso já estava meio que previsto por outros pesquisadores na década de 60 e 70. Se nós pegarmos os estudos dos frankfurtianos sobre a indústria cultural, isso se acentuou muito. Então, está muito relacionado uma coisa com a outra. A única coisa assim, que mais assusta é a velocidade, mais preocupa, é a velocidade com que nós estamos nos encaminhando para nos submetermos a um domínio da tecnologia, a um domínio acrítico da tecnologia, a ponto de muitos empregos correrem o risco de serem extintos. A análise do livro começou na realidade no começo de 2019, foram escritos os artigos analisando cada episódio, e daí em 2020 acabei concluindo isso daí compilei todos os capítulos, escrevi a introdução, que deu muito trabalho para a gente ter uma visão global, e o epílogo, que é onde eu vou me posicionar em relação à tecnologia, em relação a como vejo o que foi colocado em Black Mirror e quais são as possíveis saídas que nós podemos ter em frente a esse complicado mundo tecnológico que nós estamos vivendo, né? E durante esse período também, em 2020,
quando os capítulos já estavam analisados, né, só estava faltando eu escrever a introdução e o epílogo, o professor Maurício Garcia, da Universidade de Santos, da Federal de Santos, ele escreveu o prefácio, e já fica desde já o meu agradecimento, um prefácio muito bom, que dá uma visão geral também do que vai ser o livro e do que vai ser trabalhado lá. Todas as análises dos episódios, elas remetem a uma situação específica da realidade. Então a vinculação é muito grande. Para o telespectador ter uma ideia, é possível ler esse livro, tanto quem assistiu, aqueles que assistiram a série, como aqueles que não assistiram. Porque eu faço uma contextualização. Geralmente eu não sigo um padrão muito bem definido, mas geralmente eu vou, ao longo da análise, eu vou contando um pouco dos principais pontos que me chamaram a atenção no episódio, para contextualizar o leitor daquilo que foi mostrado no episódio da série. Então, é plenamente possível ao leitor estar entendendo o que foi trabalhado lá, mesmo sem assistir a série. Tá? Agora, eu acho interessante, para quem pretende assistir a série, antes de mais nada, assista para depois ler a análise, para não ficar sugestionado. Eu acho que é interessante isso daí, fazer esse exercício de primeiro assistir para quem tem interesse e depois ler a análise. São vários episódios que mostram, que impactam o que está acontecendo na realidade. Né? Vamos pegar uma coisa muito mais pontual que nós temos hoje, sem falar dos diversos assuntos. Nós temos o episódio Engenharia Reversa, por exemplo, que mostra muito bem a questão do racismo e como, por influência cultural, no caso do episódio, é uma máscara que as pessoas utilizam, uma máscara tecnológica que faz com que aquilo que elas veem seja deturpado. Elas veem de uma forma que é programada para elas entender determinada coisa, para elas agirem sobre determinada coisa. Tá? E essa máscara tecnológica, ela faz analogia, na realidade, à nossa educação, que nós fomos submetidos, que faz com que nós criemos fantasias, mas fantasias com bases concretas, sociais, econômicas, discriminatórias, com relação ao que o outro é. Então, preconceito, ou seja, um conceito anterior da experiência com os sujeitos. E um outro episódio que também é muito pertinente para a nossa atualidade é o Queda Livre, que é o quanto as redes sociais têm sido importantes para que as pessoas consigam sucesso profissional, consigam até emprego. E em termos de pandemia, isso aumentou exponencialmente. Vamos ver, pegar muitos artistas, cantores, por exemplo, que nunca eles investiram tanto no YouTube e que hoje eles necessitam muito desse instrumento, desse canal, para poder divulgar os seus trabalhos e para conseguir ganhar o seu sustento, o seu dinheiro, né? Enfim, a pontuação, né? E o episódio vai trazer muito isso, né? O quanto a pontuação ela é importante. A pontuação em termos de curtidas, em termos de, enfim, essas coisas que tem, né, de seguidores, para que a pessoa consiga ser bem colocada, se colocar bem profissionalmente, né? Essa questão da exposição, da necessidade de ter um perfil nas redes sociais, inclusive para fins de emprego, é uma coisa complexa, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque dá a impressão que nós estamos criando um currículo à parte, além do currículo, no caso do emprego, além do currículo formal que nós temos, que todo mundo conhece, agora está surgindo um currículo paralelo, que me parece que é o currículo virtual, o currículo das mídias sociais, né?
quem é você na rede social e quem é você na realidade. Porque essa questão das redes sociais, ela começou para o público em geral, principalmente como lazer. Era lazer que as pessoas colocavam suas fotos de final de semana, festas, viagens, né? Alguma coisa nesse sentido. Continua assim também, mas a coisa se expandiu. Então, quando a coisa vai pro profissional, começamos a ter uma série de tipos de problema. Por quê? Quando começa a ir pro profissional, essa questão começa a ficar obrigatória, porque quando uma pessoa ela se expõe, ela põe a foto de uma viagem, numa festa, etc., é como se ela tivesse por vontade própria fazendo isso. É o desejo dela se mostrar, o desejo dela colocar isso daí. Quando a coisa vai pro profissional, isso daí, por exemplo, esse tal do currículo virtual, que pode ser que estejam criando, o que seria um currículo virtual? Pontos, né, YouTube, curtidas, tal, principalmente para quem for trabalhar em mídia digital, que parece que está indo muito nesse sentido, né? Em outras áreas ainda não, porque não necessita. Aí sim fica uma coisa super difícil para as pessoas, porque daí começa a haver, parece que uma imposição. As pessoas elas não estão de livre espontânea vontade se colocando nas redes sociais, elas estão se colocando por uma necessidade de mercado. E daí a questão público e privado, que é bastante também trabalhado no livro, essas delimitações do que é público e do que é privado se torna muito tênue e muito complexa, tá? A ponto de nós chegarmos o momento de sacrificarmos a nossa intimidade em nome do profissionalismo. Uma questão que é muito debatida entre os profissionais e ninguém tem a resposta pronta para isso, porque nós estamos em processo, é histórico, né? Mas a gente pode ter uma noção quanto a essa questão. A tecnologia é boa ou é ruim? Ela faz a gente avançar ou faz a gente regredir? Primeiro, eu vou trabalhar isso no epílogo, que é onde eu vou me posicionar com relação a essa questão da relação entre a tecnologia e a subjetividade e a sociedade. Em primeiro lugar, a primeira crítica, a primeira análise que tem que ser feita é com relação às relações sociais e às relações de produção que nós temos no mundo. A tecnologia, ela não caiu de paraquedas. Então, ela em si, ela não é nem positiva e nem negativa. O que nós precisamos tentar entender é uma visão mais profunda, uma visão radical no sentido de raiz, de tentar chegar na raiz do problema. Qual sociedade permite e possibilita que ela apareça dentro dessa forma como nós conhecemos? Uma sociedade dividida em classes sociais, uma sociedade em que ainda explora o trabalho infantil, uma sociedade machista e uma sociedade racista, preconceituosa, enfim. Ela surge numa sociedade de classes extremamente desiguais. Então, como que a tecnologia vai poder servir bem a todas as pessoas se ela está presa, ela está dentro dessa ramificação social e sustentada pelos próprios indivíduos, obviamente. Ela precisa dos indivíduos, a sociedade não é algo abstrato, ela é formada por indivíduos. Então, essa relação nós temos que ter bem clara. Tecnologia, indivíduos, cultura, certo? Tudo isso, esferas particulares dentro de uma mais geral, que é a social. Por isso que nas análises que eu vou fazer, apesar de ser psicólogo, as minhas análises, elas têm um viés em determinados momentos psicanalíticos, subjetivos, óbvio, mas sem perder a noção do todo, sem esse olhar social, porque senão nós recairemos em ideologia, ou seja, falsa consciência. Ideologia falando como falsa consciência, ou seja, a gente achar que uma coisa é verdadeira, quando na realidade é uma ilusão, é falsa. A proposta do livro, na realidade, não é trazer respostas prontas, e sim levar a reflexão
e diagnósticos. Assim como na medicina, para a gente ter uma conduta correta em relação a qualquer patologia, nós temos que ter um diagnóstico correto. Então, o livro ele instiga as pessoas a tentarem pensar. Tá? Eu não vou trazer respostas prontas, eu vou tentar pensar porque eu também não as tenho. Eu tenho suposições, eu tenho o meu modo de ver, embasado em algumas teorias e tal, mas elas estão mudando, eu não tenho a razão de coisa. Mas as questões que eu trago lá, eu acho que é muito importante para a gente começar a pensar e principalmente para a gente tirar um pouco o foco nosso só da tecnologia ou só dos distúrbios que ela está causando nos indivíduos e perder a questão social que é maior do que tudo isso. As relações de produção, as relações de trabalho, as relações familiares, entendeu? Nós temos um indivíduo aqui e várias camadas depois que o recobrem. Então, a proposta do livro é exatamente isso aí. E sim, a cada capítulo eu vou estar me posicionando, sim, me colocando tal, mas não vejo como verdade absoluta. Vejo como uma forma de tentar pegar isso aí e pensar. E pensar não de modo polarizado, que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Ou é isso ou é aquilo. Não, gente, nós precisamos analisar muito os diversos aspectos, as diversas facetas daquilo que aparece. Tanto é que eu fiz, não está no livro agora, né, que não deu tempo, fiz a análise, né, recente do artigo lá do 2020, né, que é o 2020 nunca mais, né, que mostra, por exemplo, várias coisas do que acontece na realidade, mas mostra, por exemplo, o jornalista lá que tem uma visão parcial da coisa, ele não chama ninguém que tem ideias diferentes para debater com ele, né? Então, isso está ocorrendo muito, inclusive nas mídias e no jornalismo, essa visão fragmentada e polarizada da realidade. E isso contribui significativamente para que as pessoas, o público em geral, formem bolhas entre eles que nada acrescentam para uma discussão racional e eficaz sobre as questões que nós temos hoje. Perdeu muito esse debate, inclusive nas próprias universidades. Assim como dificuldade, uma das maiores dificuldades no livro, óbvio, foi elaborar a introdução, que tem que ter uma visão geral daquilo que foi trabalhado, e o epílogo, que é para fazer uma síntese e tentar me posicionar. Mas é um exercício que eu sempre falo, e não é só essa dificuldade no livro, não, é um exercício nos artigos que eu escrevo, de tentar ver o lado positivo da tecnologia, as possíveis saídas que nós temos, porque não se trata de pegar e jogar tudo fora e retomar o passado. Se trata, sim, da gente fazer as críticas necessárias para fazer um bom uso da tecnologia. Então, as dificuldades, acho que é principalmente isso daí, porque eu não posso ver só um lado do fenômeno, eu tenho que tentar ver os dois lados. Seria dialética. O que é dialética? É contradição, é a gente pensar uma mesma situação, tendo situações contraditórias, jogo de forças. Regressão, progresso. Aspectos positivos, aspectos negativos. Os episódios em termos de... Lógico que em termos de estética agradável, eu acho que só tem um assim que é o mais leve de todos, que é o San Junipero, né, que mostra um romance homossexual entre duas moças lá. Nessa cidade ficcional de San Junipero, que vai tentar mostrar como a tecnologia ela pode fazer com que as pessoas continuem vivas virtualmente, a memória das pessoas, né? Ela trabalha uma questão muito positiva em relação à tecnologia nesse sentido. Então esse também foi pelo aspecto, porque o resto praticamente é tudo que mostra o lado perverso da tecnologia e da relação que as pessoas estão tendo com celulares, com TV, com todas essas questões das mídias digitais.
Outro que achei muito importante é o Smite Wings, que é um da última temporada, da 5ª temporada, que vai trabalhar como o próprio dono de uma famosa empresa de rede social. Ele se sente perturbado, ele se sente viciado, tanto é que ele se retira para as montanhas para fazer a desintoxicação digital. É interessante ver isso aí como pega todos, né? Até o dono, até o criador, né? Até o criador pega. Então é um episódio muito interessante, mostra o desespero de alguém que tenta, que se sente revoltado com as redes sociais pelos infortúnios que ela causou na sua vida, mas é um episódio excelente. Eu gostaria de deixar para o leitor uma posição que eu acho que é muito importante na vida, inclusive para evitar polarizações, porque não faz bem para as pessoas e não faz bem para a sociedade, né? Saber ouvir, eu acho que é uma qualidade essencial que nós não temos hoje em dia. Saber ouvir não apenas no diálogo pessoal, no diálogo presencial, mas saber ouvir artigos diferentes, saber ouvir posições diferentes. Saber ouvir não significa concordar. Saber ouvir é uma atitude de humildade que nós temos que ter, independente se que nós abominemos o que a pessoa escreveu ou a pessoa falou. Nós temos que saber ouvir para depois tentar nos posicionar para colocar o nosso ponto de vista. Porque as pessoas começam a confundir que ouvir é concordar. Não, mas para você fazer uma crítica, isso serve para mim também, eu tento exercitar porque não é fácil, a gente quer sempre colocar a nossa visão de mundo, o nosso coisa, né? Nós temos uma arrogância grande nesse sentido. E eu acho que antes de criticar qualquer coisa, nós temos que saber ouvir exatamente aquilo que a pessoa está dizendo, de que ponto ela está partindo, para a gente depois sim fazer as críticas devidas e nos posicionar, porque eu acho que isso é a nossa obrigação, tanto quanto pesquisador, quanto escritor e como gente mesmo. Bom, e para quem se interessar em adquirir o livro, ele vai estar a princípio na editora, né, que é a Paco Editorial, é só vocês acessarem lá. Vai ter um desconto especial agora no lançamento, tá? E por enquanto o livro físico, mas eu acredito que mais para o final de março nós já vamos ter o e-book também. E em breve também vai estar em outras livrarias como Amazon, Saraiva. Eu não sei todas ainda, que é um processo gradativo, mas acompanhem a página que vai ter, a página oficial do lançamento do livro, que lá vai ter os links de todas as editoras que o livro vai estar sendo atualizado, e também vai ter uma prévia do livro, vai ter algumas coisas lá, mais alguns dados falando para quem se interessar, passar lá, dar uma lida. E qualquer dúvida pode mandar pelos canais do Instituto, né? Para estar sendo esclarecidas, comentários, dúvidas, críticas, enfim, estamos abertos aí, tá? Espero que vocês gostem e que vocês tenham uma ótima leitura. Agradeço a atenção.